em Bugaçu. Eu convido você para abrir a sua Bíblia comigo, por favor, no livro dos Salmos. Foi me dado um tema e um versículo da palavra, livro dos Salmos, capítulo 144. 1 minuto para Deus, ou não, 1% para Deus é o tema. Eu creio que nós estamos falando aqui em tempo com Deus, ou tempo para Deus. É isso mesmo? Amém? Esse é o nosso desafio. Por favor, fique de pé, reverência à palavra de Deus. E vamos ler juntos o Salmo 144. Eu gostaria de ler os 15 versículos desse salmo. Vamos fazer uma leitura responsiva. Eu estarei lendo os versículos ímpares e vocês os versículos pares. Combinado assim, amém? Então vamos ler a palavra de Deus. Leia prestando bastante atenção e já em espírito pedindo para Deus falar com você através dessa palavra. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que ensina minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Senhor, que é o homem para que o conheças, e o filho do homem para que o estimes? Abaixa, ó Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão. Estende as tuas mãos desde o alto, livra-me e arrebata-me de muitas águas e das mãos dos filhos estranhos. A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo, com o saltério e instrumento de 10 cordas, te cantarei louvores. Livra-me das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade, e a sua mão direita é a destra de iniquidade. Para que as nossas dispensas se encham de todo provimento, para que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares nas nossas ruas. Versículo 15, juntos. Bem-aventurado o povo ao qual assim acontece. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Na tua presença, Senhor, nos encontramos. Tua presença que é real em nós, como também entre nós. Nós já te louvamos porque já fomos muito, muito abençoados até aqui, através de tudo que aconteceu. Mas que bom que o Senhor ainda tem mais. Ainda tem mais para nós, sempre mais, sempre mais. Muito obrigado, Senhor. Venha, através do teu Espírito Santo, falar ao meu e ao coração dos teus filhos nesta noite. Que hoje nós possamos comer
comer com abundância uma porção do pão da vida, a tua palavra, Senhor. E que haja hoje um despertamento, que haja hoje um avivamento espiritual. Que o Senhor hoje fale de várias maneiras, em várias áreas, para cada um que se encontra aqui. Tu podes, porque Tu és Deus. Tu és o Senhor e conhece os nossos corações. No nome de Jesus, nós oramos. Amém. Podeis assentar. Tempo para Deus. Tempo com Deus e tempo para Deus. A vida de um homem é como sopro. Seus dias como uma sombra passageira. Eu estou lendo para vocês o 144, versículo 4. Esse versículo está afirmando que a vida do homem é frágil e transitória. É exatamente o que esse versículo está dizendo. Que a nossa vida é muito frágil e transitória. Frágil e transitória para o homem, independente da sua raça, do seu RG, credo, da sua formação intelectual, da sua genética, ou do quanto ele cuida da saúde. A vida do homem é frágil e transitória. E além dessa fragilidade e transitoriedade inerentes, o homem está sujeito às vicissitudes da existência. Todos nós. Um exemplo, coronavírus. O coronavírus que vitimou o quê? 15 milhões. Estima-se que o coronavírus tenha vitimado 15 milhões de pessoas. Fora aquelas que ficaram com as sequelas. O homem é frágil, sua vida é rápida, e ele está sujeito às vicissitudes da existência. E para piorar, nós dormimos demais. Nós temos uma média de vida de 75 anos e nós dormimos um terço desses 75 anos. Isto é, nós dormimos 25 anos da nossa existência em média. E eu pensando nessa questão de tempo, eu encontrei uma informação muito interessante. Nós vivemos 3 ciclos, 3 pelo menos grandes ciclos. O primeiro ciclo é de 0 a 25 anos. Nesse primeiro ciclo acontece a nossa formação física, hormonal, cognitiva, relacional. E o segundo ciclo acontece dos 25 aos 50 anos. É o ciclo da grande performance. É o ciclo que nós trabalhamos muito, que nós produzimos com abundância. Porém, dos 50, 55, para os 75, a gente entra num outro ciclo, que é o ciclo da baixa performance. É quando a gente se prepara para sair da existência. Isso piora ainda mais a nossa condição. E o nosso tema, o tema sugerido, é pensar numa existência em que tenhamos pelo menos 1% do nosso tempo com Deus e para Deus. 1% parece pouco. Sim ou não? Mas temos nós dedicado todos os dias 1% do nosso tempo para Deus. Quantos minutos em um dia? 15 minutos no dia? Foi o que o jovem passou para mim, que é mais ou menos
o que o cálculo dá, 15 minutos por dia. Nós temos dedicado 15 minutos do nosso dia para Deus. Ou 15 minutos desse nosso dia com Deus. O autor aqui desse salmo, ele dispunha tempo com Deus e para Deus. Abra comigo aí a sua Bíblia, por favor. No livro dos Salmos, capítulo 55, é um salmo de Davi. Capítulo 55, versículo 17, olha o que ele diz. De tarde e de manhã e ao meio-dia, o quê? Eu orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Não dá para mensurar o tempo que Davi dedicava com Deus e para Deus, não dá. Mas eu acredito que ele dedicava com certeza mais de 1% do seu tempo para Deus. Davi foi um adolescente, um jovem e um adulto muito ocupado. Eu quero até acreditar que ele tenha sido um adolescente, jovem e adulto mais ocupado do que todos nós aqui. Na sua adolescência, ele cuidava das ovelhas do seu pai. Na sua juventude, ele dividiu seu tempo entre cuidar das ovelhas do seu pai e servir ao rei Saul com o seu instrumento. Na idade adulta, ele se tornou capitão do exército do rei e fazia todas as suas guerras. Ainda na idade adulta, ele se torna rei de uma parte de Israel. E em seguida, ele vai se tornar rei de todo Israel. Ele teve realmente uma existência de muita ocupação. Em tudo isso, em todas essas coisas, ele teve êxito. Em todas essas coisas ele teve sucesso. E eu acredito, irmãos, que as razões por que Davi e outros tiveram sucesso é porque priorizava tempo com Deus e para Deus. Eu acredito que Davi diria isso aqui para nós, que esse teria sido o seu segredo. Tempo dedicado a Deus e para Deus. Mas por quê? Porque Davi dedicava tempo com Deus e para Deus. E eu acho que a resposta está aqui nesse salmo. A primeira resposta é de Davi, 144:1, ele diz assim, vamos para lá, eu saí do 144, 144:1. Bendito seja o Deus, minha rocha, que ensina as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a batalha ou a guerra. Deus, primeira razão, Deus é a força para lutar as lutas da existência. Deus era a força de Davi para lutar as lutas da existência. Davi era rei, tinha um exército poderoso e tinha todo o povo ao seu lado. Era um guerreiro poderoso, o qual as mulheres disseram assim, olha, Davi matou 10 milhares. Davi era um homem muito experiente. A sua experiência foi adquirida durante as fases da sua vida. Lá no pastoreio, por exemplo, ele enfrenta um urso, um leão, nós conhecemos a história. Como capitão do exército de Saul, quantas batalhas difíceis, intensas. Durante aquela fase em que ele foi perseguido por Saul, quantas vezes ele vivia o tempo todo correndo risco de morte.
Ele encarou a solidão. E como rei de Israel, quantas experiências. E com certeza, Davi chegou onde chegou e conquistou o que conquistou, meus amados irmãos, jovens aqui. Porque ele tinha uma força espiritual, antes de tudo. Porque ele tinha uma força emocional e uma força física grande. E ele diz, essa força não é minha, essa força é de Deus. O Senhor é a minha força. Há batalhas que a nossa força física, emocional, intelectual, não é páreo. Eu fui adolescente cristão. Passei pela fase da mocidade. Mas a minha força, muitas vezes, física, emocional, não foram páreo para as muitas lutas que eu enfrentei durante essa trajetória. Eu sei, jovem, que as lutas de vocês são outras hoje, diferentes das lutas de Davi. Eu sei que vocês lutam aí contra um relativismo moral e social, que não há mais verdade absoluta, tudo é relativo. Eu sei que vocês estão encarando isso aí na faculdade, nos seus relacionamentos. A luta de vocês é contra a banalização da sexualidade, como está sendo explorada hoje, nas TVs, nos filmes, nas séries, nas redes sociais e por aí. A luta de vocês é contra esse gigante. Também contra esse padrão de beleza imposto pelo mundo. Quanto engano. Ouvi um filósofo falando que todos são bonitos no Instagram, no Face, mas como é diferente a foto no RG. Porque no RG é tipo assim, a gente é o que é. E aí eu lembro da minha filha quando foi tirar foto para o RG. Que triste. Ela se preparou uma semana, meus irmãos. Eu não estou brincando. Como ela se preparou. Ela se cuida muito. Puxou a mãe nesse aspecto. E ela se preparou de verdade. Roupa, e maquiagem, e cabelo. E eu falava, Thaísa, para que tanta preocupação? Ela, não, pai, eu tenho que ficar bem nessa foto. Que decepção, irmãos. Mas o problema nesse caso não foi a Thaísa. Eu não sei o que acontece lá, mas não sai boa a foto. Não sai boa. Não sai boa. Eu sei que a luta de vocês é outra. É outra. Nesse tempo, é a luta contra a natureza humana, que eu acho que fica muito mais difícil e intensa essa luta por conta desse contexto. Que desperta sentimentos, esse contexto que desperta desejos. Por isso que eu acho que o desafio do jovem hoje é bem maior. E que ele precisa muito mais da força do Senhor na sua vida. Da força de Deus na sua vida. E a luta contra o diabo. Chama a minha atenção quando Pedro está escrevendo a sua carta. E é num contexto em que ele está falando com o jovem. Com os jovens que ele diz assim, o diabo anda em derredor buscando a quem possa tragar. Por quê? Seria o jovem um alvo assim, de prioridade para Satanás? Talvez.
Porque Davi priorizava o seu tempo com Deus e para Deus, porque o Senhor, ele descobriu que o Senhor era a força para lutar as lutas da existência. Porque você, jovem, deve priorizar o seu tempo com Deus e o seu tempo para Deus. Porque Deus é a força que você precisa para lutar a luta da existência. Especialmente nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo. Porque, Davi, você prioriza tempo com Deus e tempo para Deus, e ele certamente não responderia em segundo lugar. Salmo 144, 5. Abaixa, ó Senhor, os teus céus, e desce, toca os montes e fumegarão. Vibra os teus raios e dissipa-o, envia as tuas flechas e desembarata-os. Estende as tuas mãos desde o alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade e a mão direita é a destra da falsidade. Porque Deus é a intervenção sobre o que ele não tinha controle na existência. Porque é o que nós temos aqui. Nós estamos Davi clamando ao Senhor, porque parece que ele está diante de uma situação, de uma circunstância que ele não tem controle. Que ele não pode encarar. Que ele não pode enfrentar. Vocês sabem, nós temos controle sobre muita coisa, muitas coisas, mas não temos controle sobre tudo. E sobre o que não temos controle, nós não podemos esperar que o acaso nos proteja, como cantaram os Titãs. Quem lembra dessa música? Do Titãs. Quando eu andar, uma parte da música, quando eu andar distraído, o acaso me protegerá. Isso me faz lembrar quando eu viajava do Maranhão para a Bahia, com a minha família, e fiquei exposto a uma chuva tão forte que as palhetas do carro não deram conta, e eu não sabia onde eu estava na estrada, nem para onde ir. Ali eu estive em um momento em que necessitei de uma intervenção divina, e a palavra intervenção, sabe o que significa? Colocar entre. Foi um momento que Deus se colocou entre. Eu, minha família e os outros carros que passavam ali. No Jardim Miriam, quando eu era jovem, apareceu de repente um rapaz com um revólver na mão, muito próximo de mim, e ele apontava o revólver e me ameaçava. Aquele foi um momento da existência em que eu percebi que eu não tinha controle. Não dava para fazer nada. E há momentos na vida assim, do jovem, de todos nós, em que nós não temos controle. E só uma intervenção divina. Amém? E Deus Davi esteve muitas vezes em situações assim, em que Deus agiu em seu favor. Davi recorre a Deus sobre uma luta que ele não podia lutar. Davi suplica a Deus ajuda de uma situação que ele não podia nada fazer. Sabe alguns exemplos de intervenção divina na vida de Davi? Só 2 ou 3 exemplos. Davi pôde enfrentar Golias. Ele disse, eu vou lá, vou enfrentar Golias. Mas só Deus pôde derrubá-lo. Davi pôde treinar homens para formar um exército. Mas só Deus pôde lhe dar os homens. Porque ele estava numa caverna, ele estava acuado.
E foi Deus quem mandou os homens. Davi pôde fugir de Saul durante anos, mas foi Deus, só Deus que pôde escondê-lo. Porque, Davi, você prioriza tempo com Deus e para Deus, porque Deus é a intervenção sobre o que eu não posso ter controle na existência. Você pode se preparar, você pode ser um estudioso e se preparar para um vestibular perfeitamente. Mas tem coisas, mas chegar no dia seguinte, se dirigir até o local do vestibular, enfrentando o trânsito, as vicissitudes, sobre essas coisas você não tem controle. Conversava com um jovem casal e eles se prepararam durante anos para um concurso público. Anos. Ele muito mais do que ela. Ele estudava à noite. No dia do concurso, ele perdeu o seu óculos. Nós não estamos falando de um rapaz descuidado, não. Nós estamos falando de um rapaz disciplinado. Ele perdeu o seu óculos. A esposa dele tirou em segundo lugar. E ele ficou em 50º. E tinha todo um projeto de vida, sair de um estado, ir para outro estado, viver uma outra situação. Agora ela tem que abrir mão de um salário de 15 mil reais, porque ele não pode sair de onde está. Porque ele não passou no concurso. Mas eles ficaram bem. Mas sabe por que eles ficaram bem? Porque eles são do Senhor. E porque eles priorizam Deus em suas vidas. Amém? O tempo com Deus é fundamental, porque só Deus pode intervir em situações em que nós não temos o controle das coisas. Em situações que nós não podemos fazer nada. Davi priorizava o Senhor, o tempo com o seu Senhor, em último lugar, porque ele descobriu que Deus é a verdadeira felicidade que não se pode encontrar na existência. Esse salmo começa com Deus e termina com Deus. Mas ali no último versículo, esse salmo tem a palavra felicidade. Felicidade. E a Bíblia não diz o que é felicidade. Eu fiz um estudo e a Bíblia não fala o que é felicidade. O que a Bíblia diz é o que é felicidade. Ou o que gente feliz faz, melhor. A Bíblia não dá o conceito de felicidade. A Bíblia nos ensina o que gente feliz faz. E Davi, ele ensina isso aqui para a gente. Observa aí no 144:1. No 144:1, Davi bendiz o Senhor, sua rocha. Ele exalta o Senhor. Isso aqui é comunhão. Agora alguém leia para mim o Salmo 101, o Salmo 1, versículo 1. Quem pode ler para mim? Talvez alguém tenha memorizado, tudo bem. Gente feliz prefere a comunhão com o Senhor e a sua palavra ao invés do ímpio e a impiedade. Lê para mim alguém que encontrou, por favor. Isso é o que gente feliz faz. Amém? E gente feliz faz isso. E o que não falta hoje, gente, é escarnecedores, roda dos escarnecedores. E o jovem precisa ter muito cuidado com isso. Gente feliz depende de Deus e da sua força. 142, o versículo 2, Davi vai dizer isso. Benignidade minha e força minha.
alto retiro meu, e o meu libertador és tu, escudo meu em quem eu confio, e em quem me sujeita o meu povo. Agora leia aí comigo Salmo 84. Gente feliz depende de Deus, depende da sua força. 84, versículo 5. Diz assim: bem-aventurado o homem cuja força está em quem? Em ti. Feliz é o homem cuja força está em Deus. E ele continua: e em cujo coração estão os caminhos aplanados. A felicidade está em Deus, a verdadeira felicidade está em Deus, e Davi descobriu isso muito cedo. A Bíblia ainda fala mais coisas sobre o que gente feliz faz. Gente feliz adora, louva a Deus. 144, 9, Davi se encontra nesses salmos adorando a Deus. Mas olha o que diz o Salmo 84, 4. Para dar mais fundamento ainda, Salmo 84, 4 diz assim: bem-aventurados que habitam em tua, e louvar-te-ão continuamente. É feliz quem adora a Deus. Nós somos felizes porque nós estamos aqui, mas não simplesmente aqui. Nós estamos aqui louvando a Deus, nós estamos aqui adorando a Deus. E nisso nós somos fortalecidos em Deus, para viver a existência lá fora, que é muito desafiadora e muito difícil, e especialmente para os jovens. A Bíblia não diz o que é felicidade, mas a Bíblia diz o que gente feliz faz, e gente feliz espera em Deus. Leia comigo 144, 12. Veja um homem que espera em Deus. Ele espera em Deus a felicidade da sua família. Ele espera em Deus a prosperidade material e a proteção de tudo isso. Eu faço questão de ler com vocês. Ele diz assim: para que os nossos filhos sejam como plantas, crescidas na sua mocidade. Ele está falando de família. Versículo 13: para que as nossas despensas se encham de todo o provimento, para que os nossos rebanho produzam milhares e dezenas de milhares nas nossas ruas. Versículo 14: para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho, para que não haja nem assaltos, nem saídas, nem gritos nas nossas cidades. Aqui está alguém que depende de Deus. Jovens, sois fortes. Jovens, vocês são inteligentes. Jovens, vocês estão com a bateria cheia, 100%. Vocês podem fazer muitas coisas em muitos lugares. Vocês podem surpreender muita gente. Mas submetam toda essa capacidade a Deus, para que Ele seja a razão da felicidade da família de vocês, para que Ele seja a razão, o responsável pela prosperidade de vocês. Não há problema em ser próspero, desde que essa prosperidade venha de Deus, se mantenha de Deus, se submeta a Deus. E para que todas essas coisas estejam debaixo da proteção e da bênção do Senhor. Amém? Esperem em Deus. Dependam de Deus. Deus era o Deus de Davi, o Deus de tudo que Davi tinha. E não pode ser diferente com a gente. Deus, desde já, adolescente, jovem, deve ser o seu Deus e o Deus de tudo que você tem, que você possui. E eu quero concluir com uma história.
Eu cheguei em São Paulo em 1991 e os meus primeiros anos aqui foram dificílimos. Sem amigos, ainda me adaptando à cidade e à nova igreja. O desânimo se instalou no meu coração, eu tinha apenas 17 anos. Alguns domingos já não conseguia mais ir à igreja, não orava e nem lia a Bíblia. Acordei cedo, fui ao trabalho, afinal de contas eu precisava trabalhar, porque eu vim para São Paulo para trabalhar e sustentar, ajudar no sustento da minha família lá na Bahia. Ônibus até o metrô Saúde até Praça da Sé. Eu trabalhava na rua José Bonifácio. Cabeça baixa, mas de repente, do metrô Saúde até o metrô Sé, entra um rapaz. Não sei por que eu levantei a cabeça e na sua camisa estava escrito assim: Jesus está vivo. Eu falei com ele hoje. E aquela frase me revelou o que, na verdade, eu tinha deixado para trás. Não tinha sido o futebol que eu amava, a cidade em que eu cresci e estava muito bem. Não tinha sido a igreja, nem a minha mocidade. Aquela frase me revelou que o que, na verdade, eu tinha deixado para trás era o meu relacionamento com Jesus. Que estava vivo e ali, querendo se relacionar comigo. Eu fiz uma oração ali mesmo. O meu humor mudou, a minha vida mudou e eu me encontrei. Sabe onde eu me encontrei? Em Deus. E na obra de Deus. E daí para frente, as lutas continuaram. Mas eu tinha uma força. E essa força era a força de Deus. Para, além de enfrentar as lutas da existência, ser bênção para os outros. Olha na vida de Davi. Quando Davi está lutando com Golias, ele disse assim: olha, para que Israel saiba que o Senhor é Deus. E para que o mundo saiba que há Deus em Israel. Quando Davi está fugindo de Saul, Keila está em dificuldade e Davi vai lá para ajudar. Ele sai de uma zona de segurança, a gente chamaria de zona de conforto, e vai lá livrar Keila. Ele faz isso muitas vezes porque ele tinha uma força não para enfrentar as lutas da existência, lutas relacionadas à sua vida em particular, mas para ser instrumento de Deus para a vida de tantas outras pessoas. Amém? E sabe, gente, isso aconteceu comigo. Até ali eu estava com foco em mim mesmo. Eu pensava em tudo que eu perdi e eu pensava em tudo que eu vivi. Quando eu vou para os pés do Senhor, os meus olhos são abertos. Uma força me é dada para enfrentar meus dilemas, minhas demandas, minhas lutas e ser bênção para outros e ajudar outros. Deus faz isso porque Ele é Deus. E Ele quer fazer isso na sua vida, jovem, você que está aqui. Ele quer dar uma força para você enfrentar todos os desafios da existência, que são de todos e alguns que são seus, porque alguns desafios são nossos. E ainda ser instrumento dele para ajudar outros, para ganhar outros, para fortalecer outros. Amém? Para ser bênção na vida de outros. Fiquem de pé.
Feche os seus olhos e se coloque diante do Senhor agora. O desafio inicial era 1% do nosso tempo para Deus. Mas aí vem os jovens aqui e canta, sejas meu universo. E tudo muda. Agora o nosso alvo muda. É dar todo o tempo, porque o tempo que nos foi dado, o tempo que nós temos nos foi dado. E nós queremos devolvê-lo para o Senhor. E nós queremos consagrá-lo ao Senhor, e nós queremos entregá-lo ao Senhor. E Deus continua trabalhando. Quando Davi diz, quando nós encontramos Davi dando tempo com Deus, e transmitindo para nós uma mensagem maravilhosa, e dizendo para nós por que ele dava tempo para Deus, porque o tempo com Deus, seu tempo com Deus e para Deus era prioridade. Porque Deus era a força para lutar as lutas da existência. Porque Deus era intervenção diante do que ele não tinha controle. E porque Deus era a verdadeira felicidade encontrada na existência. Aí só nos resta entregar tudo, todo o tempo que nos foi dado ao Senhor. E dizer, Senhor, seja meu universo. Seja, Senhor, meu universo. Tu és a força que eu preciso, Senhor, para lutar minhas lutas e de outros que eu conheço, que eu vou encontrar. Tu és aquele, Senhor, que quando eu não tiver o controle, vai descer, vai agir, vai abençoar, vai fazer alguma coisa. E é a verdadeira felicidade. Porque eu posso ter muitos momentos felizes, mas só o Senhor é a minha verdadeira felicidade. Seja, Senhor, meu universo. Seja, Senhor, meu universo. Seria uma bênção se nós pudéssemos cantar. Não sei se é possível, mas seria muito bom. E aí o pastor Joel vem aqui e fecha.